meu querido irmão. Olá você, meu irmão em Cristo Jesus. Paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Matos e esse é o programa Palavra é a Verdade. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou feliz com Cristo, pois estamos na nossa 20ª programação, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Até aqui Deus tem sido fiel, até aqui Deus tem me ajudado. E eu também quero agradecer a cada irmão, a cada companheiro que tem me ajudado neste programa, a TV Rádio Cidadão, a ONG Pequeno Cidadão, que tem abrido as portas e a convite deles, aqui tenho estado até esse 20º programa, ministrando a palavra do Senhor. Me quero agradecer aos irmãos que têm me ajudado, compartilhando, comentando, a cada palavra de incentivo, a cada oração por este programa. Deus abençoe a todos poderosamente. Primeiramente a Deus e aos irmãos e amigos que têm me ajudado. Estou feliz com Cristo, pois o Senhor tem sido fiel na minha vida. Deus vos abençoe poderosamente. Como é de costume, vamos abaixar nossa cabeça e dar início fazendo uma oração. Amém? Soberano Deus e eterno, por tua bondade, graça e misericórdia, aqui estamos mais uma vez nesse 20º programa, te louvando, te adorando por esta bênção, pois certamente o Senhor tem estado conosco e tem nos abençoado. Pai Celeste, abençoe a vida deste irmão, deste amigo, Pai querido, deste ouvinte, que tem nos acompanhado, que tem assistido, tenho certeza que tem servido para crescimento e para elevo espiritual. Pai Celeste, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, meu irmão em Cristo Jesus, a palavra de Deus para o meu e o seu coração nesse 20º programa está no livro de Lucas, no capítulo de número 10 e o versículo de número 29. Esta passagem bíblica tem por título a parábola do bom samaritano. Está escrito assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Meu querido irmão, meu amado em Cristo Jesus, essa passagem bíblica, quem fez esta pergunta a Jesus foi um doutor da lei querendo tentar a Jesus. Ele vai até Jesus e faz uma pergunta a ele dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna? E como ele era um doutor da lei, um graduado na lei, um conhecedor da lei, e Jesus sabia que este homem era um doutor da lei, Jesus fez duas perguntas a ele: o que está escrito e como você lê? Aí ele respondeu a Jesus da seguinte forma: está escrito que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua força, e ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus olhou para ele e disse: respondeste bem, faça isso e viverás. E ele, tentando justificar-se, o doutor da lei, ele perguntou a Jesus novamente da seguinte forma: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano e ele diz: um certo homem vinha de Jerusalém para Jericó, e em meio ao caminho ele encontrou alguns salteadores, pelo que lhe assaltaram, levaram tudo o que ele tinha, bateram nele e o deixaram meio que morto. E de repente veio um sacerdote, coincidentemente, e viu aquele homem caído, meio que morto, e quando o sacerdote o viu, passou em largo, se distanciou-se dele. Também veio um levita, e quando viu aquele homem caído ao chão, de semelhante modo do sacerdote, ele passou em largo, distanciou-se dele e seguiu o seu caminho. Também veio um samaritano, um viajante, e quando este samaritano viu aquele homem caído, ele moveu-se de íntima compaixão por aquele homem e correu em sua direção e tratou de suas feridas, pegou este homem e o colocou sobre a sua
cavalgadura, o levou até a estalagem aonde ele estava e cuidou, tratou daquele homem. E passado o dia seguinte, ele chamou os hospedeiros e deu 2 denários a esses hospedeiros para que cuidassem daquele homem, pois ele tinha uma questão para resolver e iria se ausentar. E salientou aqueles hospedeiros que cuidassem, que tratassem dele. E quando ele voltasse do seu compromisso, ele iria pagar tudo o que os hospedeiros pudessem gastar para poder tratar daquele homem. Aí Jesus olha para o doutor da lei e diz: a quem dos 3 usou de misericórdia para com aquele homem? Aí o doutor da lei disse: por certo, o que usou de misericórdia. Aí Jesus disse a ele: esse é o seu próximo. Faça isso e viva. Meu querido amado irmão em Cristo, você meu ouvinte, esta passagem bíblica ela é de uma importância extrema. É uma das parábolas que mais fala forte e alto ao meu coração. Este doutor da lei, ele foi um homem que dedicou-se à lei, foi um homem que viveu para a lei, foi um homem que estudou a lei, que dedicou o seu tempo à lei, pois para alcançar o mérito de ser um doutor, há um sacrifício, há um longo caminho a ser percorrido. Este doutor da lei, ele dedicou-se à lei, a lei estava guardada em seu coração. E quando ele foi ter com Jesus, e ele perguntou a Jesus o que ele precisava para poder ter a vida eterna, Jesus fez a ele 2 perguntas, que essas 2 perguntas, elas causam uma questão muito grande na minha e na sua vida. Jesus disse a ele assim: o que está escrito? Se você é doutor da lei, você sabe o que está escrito. Mas aí Jesus logo lança outra pergunta e fala: como você lê? De que maneira você entende o que você está lendo? Qual é a visão que você tem daquilo que você se dedicou, daquilo que você viveu em torno e conseguiu ter o mérito máximo que é ser um doutor da lei? Qual é a visão que você tem? O que você entende do que está escrito na lei? O que é que está escrito? Aí aquele homem conhecedor da lei, ele disse: está escrito que você vai amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento. E aí ele diz: e o seu próximo como a si mesmo. Este homem conhecia a lei, este homem conhecia os mandamentos, este homem conhecia o que estava escrito, os pergaminhos, ele conhecia a palavra. E quando ele disse e demonstrou conhecer, Jesus disse a ele: faça isso e viva. Mas este homem, ele faz uma terceira pergunta, que a minha atenção se dobra sobre esta pergunta. Ele diz: e quem é o meu próximo? Este doutor da lei conhecia a lei, ele tinha a lei guardada dentro do seu coração, mas ele não sabia quem era o seu próximo. Este homem, ele conquistou um mérito máximo, que é ser um doutor, mas era um doutor que não sabia quem era o seu próximo. Este homem, ele conhecia as Escrituras, ele tinha o conhecimento da palavra, ele sabia que deveria amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, ele sabia que tinha que amar ao próximo, mas ele não sabia quem era o seu próximo. Às vezes nós conhecemos a lei, nos dedicamos à lei, fazemos cursos, nos pós-graduamos da lei, mas às vezes a forma em que nós interpretamos a lei é errada. Às vezes a maneira em que usamos a lei é errada. Às vezes estamos usando a lei no objetivo errado. Por isso Jesus perguntou a ele o que está escrito. Ele sabia o que estava escrito, mas Jesus queria saber como é que você lê. E quando ele disse
que tinha que amar a Deus e amar o seu próximo, ele vem com uma pergunta que me deixa intrigado. Ele não sabia quem era o seu próximo. Aí Jesus vai contar a ele a parábola e vai lhe dizer quem é o próximo. Quem é o próximo? O próximo, a Bíblia diz que ele vinha andando na rua, quando de repente salteadores, homens maus, usados por inimigo, foram até aquele homem, roubaram tudo o que ele tinha, levaram o celular dele, a carteira dele, os cartões dele, tomaram tudo dele como se não fosse suficiente tomar e roubar, saquear. Eles ainda bateram naquele homem quase que até a morte, pois a Bíblia diz que ele estava meio que morto. Olha só a crueldade desses salteadores. Não bastasse só roubar os pertences daquele homem que ele conquistou com sacrifício, ainda bateram nele e o deixaram quase que morto. Mas pior do que a atitude destes salteadores, a Bíblia diz que veio um sacerdote. Um sacerdote nada mais era do que um doutor da lei, do que um homem da lei, que apregoava a lei, que ministrava a lei. Eram os sacerdotes que ofereciam sacrifícios dentro do templo, eram os representantes de Deus na terra. E esse sacerdote, quando ele viu aquele homem caído, com certeza, com o compromisso que ele tinha dentro do templo, ele viu aquele homem caído e não fez nada por aquele homem. Ele se distanciou, talvez ele tivesse ido para a hora do culto, isso é conjectura de pregador. Talvez estivesse perto do horário de ir para o culto, ou dele ir para a escola bíblica. E quando ele viu aquele homem caído, diante do seu compromisso com a igreja, ele passou e larga, ele deixou aquele homem lá caído ao chão. Ele não se importou com aquele homem, ele seguiu o seu caminho. Aí Jesus disse que também viu um levita, um adorador, um cantor, alguém que canta no grupo, alguém que talvez estivesse indo para o ensaio, para poder louvar a Deus no domingo ou no culto de Santa Ceia. E diante do seu compromisso com a igreja, ele viu aquele homem caído e não fez nada. Passou em largo como fez o sacerdote. Aí Jesus disse que veio um samaritano, um viajante. Esse samaritano era um homem que ele não era sacerdote, ele não era levita. Um samaritano que morava em Samaria, um homem comum, um homem simples. Um homem que nunca foi em um culto, um homem que nunca participou de um grupo, que nunca louvou a Deus, que nunca foi numa escola bíblica dominical. Um homem que nunca participou dos trabalhos da igreja, que nunca fez parte do evangelismo. Um homem simples, um homem comum. Este homem que não era um sacerdote, que não era um levita, quando ele viu aquele homem caído, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ele. E quando ele viu aquele homem caído, ele correu em direção àquele homem. E ele sarou logo as feridas. Ele diz que com óleo e vinho, o que ele tinha, ele usou para tentar dar um jeito das feridas não matar aquele homem, para estancar o sangue dele. Aquele homem preocupou-se com aquele homem que estava caído. Esse samaritano preocupou-se com aquele homem que estava caído, como se fosse um parente dele, um irmão, um amigo. Mas esse homem que estava caído, ele não era um irmão da igreja, ele não era primo dele, ele não era irmão dele, ele não era vizinho, ele não era alguém conhecido, era um estranho. Quando ele viu aquele homem caído, ele correu e logo ataviou, tentou dar um jeito nas suas feridas. E depois disso ele colocou sobre a sua cavalgadura, sobre o seu ombro e o levou até a hospedagem onde ele estava, até o hotel onde ele estava, pois ele era um viajante. E ali ele cuidou das feridas desse homem e ele tinha um compromisso. Diante do compromisso dele, a preocupação dele estava tão grande pelo aquele homem, que ele chamou os criados, os trabalhadores daquele hotel e disse: olha, cuida deste homem, eu vou dar um dinheiro para vocês aqui, ó, mas vocês têm que cuidar deles, compra remédio para sarar a ferida dele, façam o que for preciso. E fiquem tranquilos, eu já estou dando 2 denários, que era a moeda da época, já estou dando dinheiro para vocês aqui, ó. Vocês não vão cuidar dele de graça não, já estou pagando antecipado. É tudo que eu tenho, estou dando para vocês aqui agora. E o que vocês precisarem comprar, band-aid, remédio, vai na farmácia, compra, sara as feridas desse homem. E quando eu voltar, fica tranquilo que eu vou me responsabilizar por todas as despesas desse homem. Mas o importante é que este homem fique bem. Aí Jesus perguntou para o doutor da lei:
Quem foi que usou de misericórdia para com ele? O doutor da lei olhou e disse, certamente o que usou de misericórdia. Aí Jesus disse, faça isso e você vai herdar a vida eterna. Meu querido amado irmão, você, meu querido ouvinte, a mensagem de Deus para o seu e para o meu coração, esse 20º programa é essa. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é só quem está dentro da igreja adorando a Deus junto comigo e com você. O nosso próximo não é só quem está dentro de nossas casas, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, não. O meu próximo é todo aquele que precisar da minha ajuda. Fazer a obra de Deus e ser um representante de Deus nessa terra e poder herdar a vida eterna é ajudar a quem precisa da minha ajuda. É muito fácil a gente se entristecer e se compadecer quando a gente assiste o noticiário e mostra os acontecimentos na Síria, com crianças, como estamos cansados de ver. Eu mesmo já até chorei com alguns vídeos da Síria, com aquelas crianças, a guerra que ali se implantou. E a gente se entristecer com quem está do outro lado do continente é natural, porque somos seres humanos e temos sentimento. Mas nós não podemos fazer nada por eles. É natural a gente se entristecer com algum parente, um amigo, algum irmão da igreja, quando ele está doente, quando a enfermidade dele é uma enfermidade maligna, quando acontece algo com ele, quando ele fica desempregado, a gente se compadece, vai querer ajudá-lo, porque nós o conhecemos. Há um grau de amizade, de carinho, de consideração por esta pessoa. Mas nessa parábola, Jesus estava citando o exemplo de um homem que nenhum dos três conheciam, que nenhum dos três jamais tinham visto ele. E a primeira vez que enxergaram este homem estava no chão caído. Este homem estava no chão na sarjeta. Este homem havia sido saqueado. Este homem havia apanhado e estava quase que morto. Talvez na visão do sacerdote, quando ele viu de longe, ele disse, isso aí é um qualquer, é um comum. Esse sacerdote era o primeiro que deveria ter ido em direção àquele homem e feito o que aquele samaritano fez. O levita também, mas não fizeram. A minha preocupação e o que Deus tem mais falado ao meu coração nesses últimos dias é que às vezes nós nos preocupamos tanto e nos dedicamos tanto a levar alimento para quem já está de barriga cheia e não levamos alimento para quem tem fome. A gente sabe, há um ditado popular que diz que o melhor tempero para a fome, a melhor comida, o melhor tempero para a comida é a fome. Então você dá comida para quem está de barriga cheia, você pode pôr o tempero melhor que for, a melhor comida, saborosa, gostosa, do jeito que ela for, que está de barriga cheia, nem se quer comer, vai. Mas que tem fome, não importa se está salgado, se está sem sal, se está meio cru ou se não está cru, ele está com fome. Então, amados irmãos, a gente às vezes nos preocupa e nos dedicamos tanto com a lei para levar para quem está de barriga cheia, e que põe defeito, e que faz crítica, e faz autoavaliação, e não levamos alimento para quem realmente precisa, para quem realmente está com fome. Então aquele samaritano, ele cuidou de um homem que ele não conhecia, ele cuidou de um homem que ele não sabia quem era, mas do estado que aquele homem estava, ele preocupou-se e cuidou dele como se fosse o seu irmão, como se fosse alguém conhecido, alguém íntimo, alguém próximo. Ele não sabia que era aquele homem, mas ele deu o seu máximo, deu o seu tudo. O meu próximo está na minha praça, o seu próximo está no farol, pedindo esmola. O nosso próximo está dormindo na calçada. O nosso próximo está aí perdido nas drogas. O nosso próximo está aí servindo de cavalo para Satanás. O nosso próximo está apanhando na rua e a gente assistindo o noticiário, se indignando e expondo a nossa revolta nas páginas de relacionamento.
sendo que nós somos a luz do mundo e o sal desta terra. Devemos nos preocupar não apenas com as nossas atividades da igreja, dos cultos, mas também com aqueles que estão na sarjeta, porque esses precisam deste alimento. A lei que eu tenho, que você tem, ela não serve só para minha edificação e para a sua não, mas é para levarmos a quem está na sarjeta prostrado. Enquanto estamos nos degradando, comparando heresias, questões teológicas, vendo usos e costumes, questionando igrejas e as suas formas de cultuar, suas maneiras de ser, Satanás está fazendo desordem nessa terra. Nesse 20º programa, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração é: vamos olhar mais para quem realmente precisa ser olhado. Vamos usar a lei e vamos usar toda a nossa beneficência, toda a nossa benevolência para ajudar quem de fato precisa. Você que acha que é muito simples, você que acha que o seu grau cultural é muito pequeno, aqui está um exemplo de um doutor da lei que não sabia quem era o seu próximo. A lei dele servia só para ele, não servia para o próximo. A sua simplicidade, basta falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é suficiente para que uma vida que está na sarjeta possa da sarjeta sair e tornar-se uma nova criatura. Medite bem nesta passagem bíblica. Não seja um sacerdote que se preocupa apenas com o templo, porque pregar no templo é fácil. Pregar para quem está bem arrumado, para quem está cheiroso, para quem tem um grau de cultural elevado, para quem consegue entender bem aquilo que fala, para quem já está salvo pela graça, é fácil. O negócio é a gente ir nas ruas, nas calçadas, nos faróis, levar o evangelho para quem está caído. Esse salteador aqui é Satanás. Satanás faz isso, Satanás rouba, Satanás mata, Satanás destrói, Satanás joga na sarjeta. Esse é o ofício dele, esse é o trabalho dele. Mas o meu trabalho é ser samaritano, o meu trabalho é fazer com que aquilo que Satanás fez, eu, através do Espírito Santo de Deus e da autoridade do nome de Jesus, possa levar a essa pessoa a palavra que vai restaurá-lo da desgraça e colocá-lo na graça. Devemos parar de nos acomodarmos dentro do templo e sairmos de encontro àqueles que realmente, porque fazer a obra de Deus não é só ficar na frente de um grupo, gesticulando ou ensaiando, ou nos preocupando com congressos bonitos, não, e trazermos pregadores de nome de mídia, aonde um absurdo se paga, uma oferta se é dada, enquanto tem muitos na sarjeta que não tem roupa, que não tem calçado, que não tem comida. Nesse 20º programa, eu chamo a sua atenção para nos unirmos mais, para nos preocuparmos mais com aqueles que estão na sarjeta. Este homem perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? E foi isso que Jesus disse a ele, para que ele pudesse herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna não é só ser fiel, não. Herdar a vida eterna não é só amar a Deus acima de tudo, não, porque esse homem sabia disso. Herdar a vida eterna não é só amar ao próximo e saber que eu devo amar as pessoas e simplesmente ter isso dentro de mim guardado, não. Não, eu tenho que ter ações de prática. Eu tenho que compreender que eu saber e conhecer a lei, mas não praticá-la, de nada me serve. Ele era doutor, mas não sabia quem era o seu próximo. E nesse 20º programa eu lhe pergunto: quem é o seu próximo? O que você tem feito para o seu próximo? Será que a sua preocupação tem sido em fazer para mostrar e provar aos outros que você é uma pessoa diferente, de integridade diferente? Ou você tem se preocupado com aqueles que estão na sarjeta? O hino 16 da harpa cristã é um hino que fala muito ao meu coração, e na sua estrofe ele diz assim: posso, tendo as mãos vazias,
com Jesus me encontrar. Mas quantas almas poderia, aleluia Jesus, ao Senhor apresentar? Meu querido ouvinte, você meu irmão em Cristo, a gente sabe que naquele grande dia, a própria Bíblia diz que não vamos poder levar bagagem, de fato não vamos. Naquele dia, naquele grande dia, quando Jesus vier e o som da última trombeta tocar, nós subiremos com Cristo nas nuvens e lá estaremos e o veremos como Ele é. Não vamos poder levar casa, carro, relógio, não vamos poder levar nada. Mas a única coisa que eu e você vamos poder levar e apresentar naquele dia são as almas que eu e você ganhamos para Jesus em vida. Cada alma que eu ganho, que você ganha para Jesus, vai estar naquele dia. E isso é o que você vai apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Mas quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Pense bem nessa palavra. Guarde ao seu coração e medite melhor. Porque o meu tempo aqui é limitado. Se eu deixar o vídeo muito longo, muitas pessoas não assistem, porque tem preguiça de ver. As pessoas têm mais desejo, as pessoas têm mais aptidão para ver aquilo que é desgraça do que aquilo que é graça. É comum, faz parte do ser humano. Satanás causa essa cegueira, mas em nome de Jesus, essa cegueira vai cair e o nome do Senhor será glorificado. Seja você um samaritano. Faça pelo seu próximo, sem você o conhecer, aquilo que você faria pelo aquele que você ama, como se fosse o seu irmão, como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe. Faça por aquele que está dormindo na calçada, que está no farol. Saia do carro, ligue o pisca-alerta, estacione o carro, vá de encontro a ele, não dê esmola a ele não, porque esmola não vai tirá-lo do lugar onde ele está, mas a sua oração pela vida dele pode ir muito em seus efeitos. A oração do justo tem poder, não só dentro da igreja, não só no quarto da casa, mas na intercessão por uma vida que está na sarjeta na mão de Satanás. É a tua oração, pode mudar, transformar a vida dele, e uma palavra simples que você disse a ele, pode transformar a vida dele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Fique na paz. Um abraço. Deus vos abençoe em nome de Jesus.